Coração Peludo. Olá! Bem-vindos, queridos, amados ouvintes desse podcast de relacionamento da Jovem Pan, o nosso Coração Peludo. Pode ser que você esteja ouvindo onde? Em alguma plataforma de podcast, ou que você esteja agora na nossa gravação ao vivo em youtube.com/As Dicas de Vida. Pois é, agora o Coração Peludo é assim, se você quiser, você entra na nossa live toda terça-feira às 5 da tarde e manda ver com as suas perguntas a respeito do nosso tema. Já estou aqui com ela, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Meu amor, tudo bem? Boa tarde para todo mundo aí, né, que está escutando nesse momento, vai escutar de manhã, de noite. Então, que seja muito bem-vindo para esse espaço e que a gente consiga promover alguma reflexão, algum alívio, algum sentimento bom. E eu tô falando aqui da nossa live, que, claro, é uma forma de você participar ao vivo, mandando o seu questionamento, a sua pergunta, a sua história. Mas se você, claro, que perdeu essa oportunidade, não se esqueça que estamos disponíveis, sempre abertas para receber o feedback de vocês, o pedido de vocês para temas. E aí você pode fazer isso pelo Instagram. Eu tô lá em @PaulinhaCarvalhoJP e Pamela também, né, Pamela? Eu também tô lá no @PSPamela, PSPamela. Vou adorar você marcar eu, a Paulinha, no teu stories, mandar um direct pra gente, falar do tema. Aliás, todos os temas que nós estamos falando aqui, todos são temas que são compartilhados, ou eu para Paulinha, ou Paulinha para mim, a semana inteira. Olha, recebi esse e tal. E a ideia é que a gente escute o que você está pedindo, que é aquela história, né? Não chama coração peludo à toa, então a gente está aqui escutando o teu coração. E a gente não vai te expor, hoje inclusive é um desses temas, né, a pedido de vocês. Então eu vou ler aqui a pessoa que sugeriu o que foi dito, para a gente poder puxar a história de hoje. A gente vai falar de competitividade nas relações. Então eu vou ler aqui um pouquinho do que foi escrito por este pelúcio, ou por esta pelúcia, não sei, enigmático, que puxou o nosso tema de hoje. Olha, oi Pamela, tudo bem? Eu amo o podcast Coração Peludo. Não sei se vai conseguir ver essa mensagem. Amor, conseguiu, você vê? Tá até aqui no meu zap. Mas eu queria que vocês falassem muito sobre um assunto que muitos casais vivem, mas não fazem ideia que realmente seja um problema, mas que afeta não só a autoestima, como também o relacionamento em si, que é a competição dentro do relacionamento, que acontece em muitos casais, em especial aos casais homoafetivos, onde ou são dois homens, ou são duas mulheres, onde um se sente inferior do que o outro por algum motivo. Foi lançado o tema competitividade nas relações. Já queria puxar, Pamela, partindo do questionamento do nosso próprio ouvinte aqui, de te perguntar, de fato, em relações homoafetivas isso acontece mais ou é uma falsa impressão e isso acontece também em relacionamento hétero? Eu acho que tudo depende de um ponto de vista, de uma perspectiva, né? Então, quando a gente fala sobre acontecer mais ou menos, tudo depende da amostra, do olhar que a gente faz. Agora, é claro que numa relação homoafetiva você tem ali um indivíduo do mesmo gênero que o seu, e isso te confere uma identidade maior, né? Então tem uma busca de amparo relacionada à identidade muito mais visível do que você teria num casal hétero. Porque quando a gente pensa num casal hétero, eu como mulher, independente das minhas fragilidades, das minhas dúvidas, das minhas questões, eu olho para o meu parceiro e tenho uma diferença já no sentido do gênero. Então eu estou no meu universo da mulher e ele está no universo do homem. Então eu olho para ele, eu vejo algumas características que sejam peculiares ao homem, quanto a mim. Então, a competitividade será outra, mas também existe. Mas voltando um pouco para a questão que ele traz, né, sobre a questão da competitividade no casal homoafetivo, o que acontece muitas vezes, para você que mandou a pergunta, para você que se identifica com ela,
é que o indivíduo ele pode ter algumas questões com o próprio ego, algumas questões com ele mesmo, algumas questões com a própria identidade. Então, como ele ainda está muito aos pedaços e não se reconhece, não se percebe, tem inseguranças importantes, vazios que precisam ser preenchidos, peças do seu próprio quebra-cabeça que ainda não estejam aí muito bem encontradas, talvez algumas questões mal resolvidas, talvez uma dificuldade de reconhecer as suas virtudes, né, enaltecê-las, talvez esteja aí muito preso ainda em defeitos que ele sinalize em si mesmo, uma dificuldade de se perceber, de se enxergar, o indivíduo tende a se tornar mais autorreferente, mais projetivo. Então é colocado nesse outro que, por ser do mesmo gênero, acaba sendo um movimento natural, similar até a uma situação de irmãos, né? Porque o irmão, por que ele fica muito competitivo com o outro irmão? Por que é natural uma competição entre irmãos? Mas a fulano vive bem. Pode até viver bem, mas a competição faz parte. Em algum momento ela vai aparecer. Talvez ela se amenize de um jeito mais tranquilo, porque os pais eles vão conseguir intervir de uma forma talvez um pouco mais certeira, e aí essa competição ela vá sendo mais tranquilizada. Mas o que acontece é a identidade em função do lugar que viemos, né? A gente veio ali do mesmo lugar, é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma busca, a busca por ser visto, a busca por ser percebido e ser reconhecido. No casal homoafetivo, eu tô lá vendo uma mulher que tem questões femininas como eu, que tem familiaridades ali, então a identificação, a competitividade, ela pode existir. Por isso que é tão importante se trabalhar a diferenciação. Por isso que é tão importante para todo ser humano, tá? Sem distinção. Mas num casal homoafetivo, se a competitividade estiver muito forte, acho muito importante, se a pessoa puder e quiser, trabalhar essa questão da identidade, porque senão vai ser uma relação ali de amor e ódio o tempo inteiro, né? Porque amo, tenho atração e tal, mas quando tem uma atração e ao mesmo tempo tem uma competitividade, uma identificação, né? Aquele movimento de ficar o tempo inteiro se comparando, o tempo inteiro fazendo esse paralelo, a gente pode ter até ali alguns traços narcísicos sendo enaltecidos, porque eu não olho para o outro e vejo um legítimo outro, mas olho para o outro e vejo também uma sombra minha, né? Olho para o outro e vejo também ali alguém tão parecido comigo que se torna uma extensão minha. Esse assunto dá pano para manga, viu, Paulinha? Dá para a gente falar aqui um monte de casal simbiótico, de enxergar o outro como uma parte nossa, não é brincadeira. Não é fácil, parece, né, que não tem tanta coisa para explorar no tema relacionamento, e vocês surpreendem a gente sempre pegando as arestas, que às vezes a gente não tá com o farol ligado, e aí a gente fala, puxa, é verdade, olha quanta coisa que tem aqui. Eu queria dar um passo para trás, Pamela. Você falou já do relacionamento de irmãos, mas das raízes da competitividade. Onde é que esse senso de competitividade aparece primeiro? Ou é alimentado primeiro? Todo mundo é um pouco competitivo, como você estava dizendo aí a respeito de irmãos. A família pode alimentar isso e a pessoa ser mais competitiva, ser um estilo competitivo. Onde é que mora essa sementinha? Eu penso que a competição ela é nata do ser humano, né? O ser humano, ele, na verdade, se você pensar, os espermatozoides estão todos ali buscando, né, qual vai fecundar o óvulo. Então já começa ali. Eu falo que você já é um vitorioso por estar vivo, né? Porque você venceu ali a corrida. Então acho que a competição ela começa desde lá de trás e desde que mundo é mundo, a gente está competindo para entrar no emprego, está competindo para paquerar alguém, não é só você, acha que é só você que está afim do cara, né? Tem mais gente ali. Então, a vida, ela tem essa história da competição. Eu fui comprar pão esse fim de semana, acordei um pouquinho mais tarde, tinha acabado o pão. Ou seja, uma competição, quem vai chegar primeiro, quem vai pegar o pãozinho melhor? Caramba, perdi o pão, fiquei sem pão. Então, na competição ali, tinha até um casal que passou na minha frente, eu até fiquei xingando meu marido, falei, caramba, lá, furou a gente para parar o carro, pegou o pãozinho. Então é uma competição, acho que é uma competição natural humana, existe isso. Você pega até no reino animal, né, você vê os filhotinhos de cachorro, todo mundo lá competindo, se tem mais filhotinho do que tetinha ali, estão brigando para ver quem não fica sem mamar. Então faz parte da competição. Então no mundo da família vai existir, principalmente quando você tem ali
mais irmãos, né? Quando você não é um filho único. Quando tem um filho único, tem a competitividade triangular, que também é pano para manga mais, a gente falar da relação edípica. Mas quando tem irmãos, a gente tem a competição natural ali de quem que vai ser mais amado, qual vai ser o filho melhor, qual vai ser o filho mais assim, mais assado. Tanto que não, por acaso, que os filhos, eles vão assumindo lugares na família, né? Então é o filho mais organizado, é o filho mais mulherengo, é o filho mais carinhoso, é o filho mais estudioso. Sempre tem essa história que, sem querer, querendo, os pais fazem, né? Esse aqui é o mais introvertido. Eu tenho 2, esse aqui é o mais introvertido, esse aqui é o mais sarrista. Essa daqui é a mais linda, essa daqui é a mais comunicativa. Então, isso não deixa de ser, né, quando a gente pensa das virtudes sendo colocadas como características peculiares e de identificação, não deixa de ser uma competição meio que ali velada. O que vai mudar muito é como essa família, quando você fala da raiz da coisa, como essa família lida com essa competição, né? O quanto ela ameniza, o quanto ela vai dando espaço para todos, o quanto ela vai considerando todos. E tem uma dica que é muito legal, é mais o papo do Thiago Tamburini do que meu, né? Mas já que estamos falando de raiz, Thiago Tamburini tem um podcast maravilhoso, com a Paulinha também, né, Paulinha? Por isso que eu tô... o Manual do Filho. A gente fala exatamente sobre educação de filhos, crianças e adolescentes. Às vezes a gente até tem outros psicólogos que entram nessa questão mais da criança, que é a especialidade do Thiago, tá ali nessa fase adolescente. Por isso que eu estou falando aqui que ele é fera e ele poderia explicar melhor. Mas como sou metida, estamos falando aqui da raiz... uma dica importante assim, tomar muito cuidado na história de fazer tudo igual, né? Não, eu faço tudo igual. Então, quando é aniversário de um, eu dou presente para ele, mas dou para o outro também, né? Mas eu sempre faço para todos. Quando você faz para todos, você não está fazendo para nenhum, né? Então, é muito importante você também respeitar. O aniversário de um é ele que vai ganhar o presente, né? Aquele que foi bem, aquele que vai ganhar. Então, mas isso não é uma competição? Isso é uma diferenciação. E isso ajuda o quê? Isso ajuda na identidade, porque eu penso que um dos principais álibis para a gente diminuir competição é a segurança, é a autoconfiança, é a autoestima. Quanto mais fortalecido me sinto, quanto mais identidade tenho, quanto mais me percebo e sei do meu lugar, menos competitivo me torno, né? Assim na vida. Aí eu até tinha colocado aqui, Pamela, competição saudável e competição negativa. Né? Legal. Então, a saudável talvez a gente possa considerar que é essa normal, é essa da vida, é essa que a gente enfrenta sempre, que não tem como escapar. O que seria uma competitividade negativa, por exemplo, incentivada já, assim, nesse princípio da vida, dentro do núcleo familiar? Já que a gente está falando de competição negativa, até quando a gente faz, viu, gente? A gente faz um aquecimento, eu e a Paulinha, que a gente vai pensando em tópicos para trazer para vocês, obviamente, para o tema ser abordado, explorado em todas as suas vertentes. Mas nada impede que nesse momento não venha um tópico que eu não coloquei, então, Paulinha, estou colocando aqui, que eu acho que a inveja, né? Acho que a inveja é um ponto muito importante e que é um braço da competitividade que cai no lado negativo que você está colocando aqui. Então, a competição saudável, eu acho que ela vem da naturalidade, da gente entender que tá todo mundo buscando lugar ao sol, que tá todo mundo aqui, todo filhotinho tá buscando sua tetinha ali para não ficar sem leite, né? Tá todo mundo querendo comer seu pão na padaria. Então, acho que essa competição faz parte. O problema é quando eu começo a ser destrutivo com o outro, num movimento aniquilador, né? Num movimento ali num movimento agressivo, né? Num movimento que eu penso que é jogar muito baixo algumas vezes, que é quando eu me torno muito invejoso, né? Quando eu tenho muito invejoso. E eu acho que a inveja, ela sempre tem uma raiz, claro, nessa competitividade, mas numa ausência de si. É uma pessoa que ela não está satisfeita com ela mesma. É uma pessoa que não aceita o tamanho que tenha. É uma pessoa que entende que deveria ser diferente do que é. É uma pessoa que ainda não tem essa identidade bem construída. É uma pessoa... com certeza, muito infeliz e desconhecedora das suas virtudes. Uma pessoa que não se aceitou. Então, ela é constantemente invejosa. E ela não vai ser só invejosa com a colega do trabalho, com a irmã, às vezes até com a mãe, tô falando mulher aqui, podia ser homem também, com a filha, mas ela vai ser invejosa também com o parceiro.
Porque o sujeito, quando ele é invejoso, isso é muito importante, ele não é invejoso só com alguém. Ah, não, ele é invejoso com fulano. Não. É um comportamento invejoso. Isso. Tem pessoas que são naturalmente invejosas o tempo inteiro. Então, elas só conseguem se relacionar, por exemplo, com pessoas que elas entendam que estejam num patamar inferior. Se as pessoas estiverem num patamar páreo ou num patamar acima, o invejoso, ele é aquele que agride, que critica, que coloca para baixo, que descaracteriza, que dá o tempo, ao invés de ter a humildade de reconhecer uma virtude e se inspirar, porque eu acho que quando você fala da competição saudável, é de eu querer crescer na vida, ver alguém ali que também, de repente, está num degrau um pouquinho acima do meu, e eu me inspirar, caramba, essa pessoa que legal, olha o que ela faz e tal, mas eu não preciso destruí-la e nem descaracterizá-la, né? Eu posso ter a humildade de reconhecer e dizer, caramba, ela é demais. Admirar, né? Legal, admirar. Claro. E o competitivo negativo, na minha visão, é o invejoso, é o destrutivo, é o que critica, descaracteriza, briga, enfim. Quer destruir. No núcleo familiar, eu trouxe aqui uma questão, que é a competição mãe e filha, porque também veio de outros pedidos que a gente recebeu. Muita gente falando da competitividade, filhas falando sobre a mãe, né, mas que sentem que a mãe está ali na relação competindo pelas amigas, competindo por se portar como uma jovem, se vestir super moderna, e aí a filha se sente ameaçada. Não sei se a filha se sente ameaçada ou se a mãe que está querendo ameaçar a filha, enfim, não quero fazer juízo de valor aqui, mas algumas pessoas trouxeram essa questão também da competição mãe e filha. Isso de fato acontece, Pamela? É que quando você fala isso, eu vou para vários lugares, assim. A gente não pode categorizar só um perfil, né? A gente pode ter uma filha que sente essa mãe competindo com ela, mas que não é algo direcionado no primeiro momento. Falando no primeiro momento, tá, gente? Calma. Primeiro momento, pode ser uma mulher que tem uma dificuldade imensa de viver a maturidade, uma mulher que não cresceu, uma mulher bastante infantil, e que ela sempre foi assim. Né? Ela sempre foi infantilizada. Não é em relação à filha, né? Não é em relação à filha. Então, assim, ela sempre foi infantilizada, ela não conseguiu se desenvolver, ela não consegue assumir o lugar de mãe, porque o lugar de mãe é a mãe que vai dar segurança, é a mãe que vai dar discernimento, é a mãe que vai mostrar o mundo, é a mãe que vai dar os limites, né? É a mãe que vai mostrar a filha aqui não, né? Aqui sim, aqui dá, aqui não dá, é a mãe. Eu falo que a mãe pisa antes para dizer se esse chão aqui ele é passível do filho pisar. E não a mãe que simplesmente vai andando com o filho do lado e vai na frente da mamãe. Não. Então, eu acho que tem esse tipo de mãe. A gente pode falar de uma mãe narcisista, que é uma mãe que só olha para si, e é uma mãe que não tem espaço para olhar para o outro, porque este é o perfil narcisista, é aquele que está tão imerso em si mesmo que não enxerga mais nada, e muito menos um filho, 2 filhos, 3 filhos, seja que for, até não enxerga nem para o parceiro ou a parceira, né? Então, eu acho que tem algumas filhas que se sentem muito abandonadas, algumas filhas se sentem muito desamparadas, filhas, seja o que for, em função de pais que, vou pôr até o pai junto aqui, de pais que se igualem muito. Né, se igualem muito e que demonstrem a mesma imaturidade e que diante da dúvida que esse filho esteja vivendo, da crise de identidade que ele esteja passando, da fase de transição natural da adolescência, por exemplo, esse pai, ele não consegue dar parâmetro, né? Ele tá, de repente, se vestindo tão inadequadamente quanto, né? E aí ele fica aquele pai brother, que no começo pode ser legal, a mãe amigona... Vou até colocar aqui, competição mãe e filha, e competição... Pai, é sempre assim? É mãe com filha e pai com filho, ou pode ser também uma misturança? Então, de novo, eu acho que a gente cai no mesmo lugar da primeira pergunta. Quando a gente fala do pai com filho, é mais natural até você ter colocado essa questão, porque tem uma identidade de gênero. Então, né? Agora, claro, se a gente estivesse falando de uma criança que já tem uma homoafetividade, aí a gente estaria, de repente, da filha com o pai, né? Poderia existir. Entendi. Ou então da mãe com o filho. Mas no caso aqui, a gente está falando mais do geralzão, só para as pessoas entenderem a ideia. Sim, a identidade de gênero, ela causa pode desencadear essa competitividade. Porque quando você tem um pai, que ele tem um lugar de pai, um lugar ali
querendo ou não, de uma hierarquia natural, maior, que não é ruim, né? Não estou falando da hierarquia assediadora, estou falando da hierarquia natural, de alguém maior, que conhece mais do mundo, que vai mostrar para nós e que vai nos ajudar a ter mais segurança. Eu acho até gostoso, né? Eu acho confortável você ter um pai que te mostra o mundo, um pai que te apresenta, uma mãe também que te apresente. Agora, quando você tem um pai e uma mãe que tá muito igualzinho a você, né? Tá muito junto ali nas inadequações, nas inseguranças. Eu lembro de uma cena, você me permite, não sei se eu posso falar isso aqui, mas vamos lá, vou falar. Claro, vamos lá, agora já foi. Não sei se eu posso, agora já vai. Uma cliente me contava de uma angústia muito grande. Ela tinha, na época, 16 anos, e da mãe fumar um baseado, junto numa festa ali, fumar um baseado perto dela, né? E as amigas acharem ela super divertida. Né? Nossa, sua mãe é super engraçada, sua mãe é super... E ela aos prantos para mim aqui, e uma menina super descolada, aos prantos dizendo assim para mim, eu não gosto disso, eu não me sinto bem com isso, me dá raiva, tá vendo? Minha mãe, aí ela falava assim, minha mãe quer ser amiga das minhas amigas, mas eu acho que a maior dor não era a mãe ser amiga das amigas, mas era a mãe não ser mãe, a mãe não ter aquele lugar, tanto que comigo, como eu tinha um papel, a terapeuta, eu tinha um papel ali de alguém que dava uma base, várias vezes ela começava a sessão, e ela era de outro, ela é, né, de outra cidade, eu atendia online, às vezes ela atendia atrasada a sessão, e assim, eu tô muito louca, me testando. E quando eu colocava assim, bom, se você continuar assim, eu não vou te atender, eu só vou te atender se você estiver num estado razoável de consciência. Senão, não. Porque eu bebi todas. Falei, então não vai dar certo. Então não vou. E eu sentia que ela gostava disso. Porque ela estava cuidando, né? Claro. No começo ela, mas olha a sua cara, né? Ela às vezes atendia quando tinha bebido. Sua cara, hahaha. Eu falei assim, não tô achando engraçado, eu vou desligar. Eu fazia de propósito também. Porque eu sabia que isso era o jeito que ela queria, e ela queria ser cuidada. E ela falava, não, eu vi que você desligou, que você não gostou, eu não vou fazer mais, tá? Falei, tá bom, que bom que você vai respeitar nosso espaço, que bom que você vai ter adequação. E às vezes o filho sente falta disso. Né? Por isso que é muito importante. Uma coisa é eu ser pai e amigo, eu ser mãe e amiga. Uma coisa é eu ser só amigo, eu ser só amiga. Né? Olha, aí eu acho que tem um segundo núcleo que aparece nas nossas vidas, que é depois da família, que é o treinamento para a sociedade, que acontece com os amigos, né? E não é raro você ter nas amizades essa situação de competitividade, né, Pamela? Aliás, é bastante comum, até acho que quem nunca teve uma amiga muito competitiva, um amigo muito competitivo, né, até nesses primeiros relacionamentos que a gente, né, essas paixonites adolescentes, quanta confusão não dá, assim, tipo, às vezes você acha que é só com você, quando você vai ver depois foi com o mundo inteiro, né, todo mundo teve uma amiga que ficou com o cara, ou o cara que ficou com a namorada, ou a outra que não sei o quê, sempre acontece, acontece mesmo, né, Pamela? Mas também é difícil ter uma amiga muito competitiva o tempo inteiro, né, pra vida, não sei, eu acho cansativo. Isso, com certeza, né? Cansativo, destrutivo e desagradável. Primeiro que me veio, você foi falando de competição nas amizades, me veio aquela cena da escola, quando o professor está dando as provas e quando você tira uma nota muito baixa, você esconde. Quando tem uma amiga que tirou uma nota mais baixa que a tua, você mostra, né? Você deixar a prova, mostra. Isso é muito comum. Não, eu escondi. Eu lembro de esconder quando eu ia muito mal. Nossa, olha essa nota, que vergonha. Aí eu escondia. Mas aí quando eu vi uma amiga que foi igual a mim, ou que foi um pouquinho pior, aí eu já mostrava porque eu me sentia aceita. Eu acho que a competitividade, ela passa também pela parte do pertencimento, que eu acho que a competição, ela vem também numa busca de parâmetro. E é muito normal que tenha competitividade na escola, no momento da amizade, na faculdade, no cursinho, essas competitividades elas vão acontecer. O problema é quando a competição ela passa a ser o marco da relação. Porque os parâmetros existem, por isso que eu disse que não adianta a gente ficar também trazendo um vínculo utópico, né? Não dá pra gente falar, não, imagina, não tem como, não existe. O ideal é que não tenha nenhuma competitividade. Não, a competitividade ela vai existir e tal, e também vai depender como você vai transitar por ela. Tem gente que parece que gosta de provocar isso. Tem pessoas que gostam de provocar inveja, que gostam de provocar competição e vão também
estimulando esse tipo de política relacional. Então, eu acho que o bom senso também, por isso que a maturidade ela vai desenvolvendo, né, desde muito pequeno. Então, eu acho que aí, de novo, eu acho que os pais, eles ajudam muito nesse bom senso, né. Então, de repente, se você tem um amigo, né, eu lembro, isso posso falar, assim, com orgulho, minha mãe sempre me ajudou muito nisso. Então, de repente, eu ia muito bem, eu sempre fui uma criança com muita facilidade, muita de absorção, nunca fui uma aluna genial, mas eu tinha muita capacidade de absorção, então eu nunca precisei estudar tanto. Eu conversava a aula inteira, né, não vou mentir aqui, mas quando eu prestava um pouquinho de atenção, é verdade, tem que falar, o professor escutando, falando a mentirosa, falando que era super aplicada, não era, conversava horrores na aula, mas eu tinha muita facilidade de absorção. E eu lembro que às vezes eu tinha uma amiguinha que tinha muita dificuldade, e aí ela vinha dormir em casa, e a minha mãe me chamava no banheiro e falava assim: filha, fulana tem dificuldade, por exemplo, em matemática, vamos lá, vamos estudar, você estuda também, não vai ficar brincando e dispersando, porque ela precisa desse momento, é importante para ela, porque aí a gente vem com uma virtude a ser exercitada, que vai brigar no bom sentido, com a competitividade, com a inveja, que é a empatia. Quando eu tenho empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu percebo esse outro, eu vou também, de alguma maneira, amenizando um pouco esses sentimentos. Então, eu lembro que, exercitando a empatia, eu ia, estudava e nunca me colocava, nossa, eu já sei tudo e tal, né? Eu era uma criança, mas eu tinha claro para mim que não, é minha amiguinha, eu gosto dela, tem dificuldade e vamos aqui, vamos estudar junto, eu na minha quietinha ali. Então, eu acho que isso também é um exercício, e isso faz com que as amizades fiquem menos competitivas, porque você não precisa o tempo inteiro ficar se enaltecendo em cima do outro, porque senão isso pode gerar também mais competitividade. É só um outro lado que eu acho importante falar, e não só do outro que é competitivo, mas também da outra parte que incita isso, né? Olha, tem algumas pessoas já participando aqui do nosso podcast com perguntas na nossa live no YouTube. Tem um Facebook user, não se identificou, não aprovou ali para a plataforma trazer o nome, mas trouxe uma situação, ó. Tivemos uma criança que fazia aula com a mãe, mas só conseguiu se desenvolver nas aulas de circo quando começou a fazer sozinha. Então, acho que é aquela questão também de abrir os espaços, né? Talvez ali era um espaço para amadurecer sozinho na aula de circo, não com a mãe, né? Maravilhoso isso, maravilhoso. Isso também é um braço que eu ia falar anteriormente, quando eu falei que tinha muita coisa para falar desse tema, nas relações simbióticas, nas relações indiferenciadas de mãe e filho, na relação do casal, quando não tem essa diferenciação, você não consegue reconhecer as suas próprias potencialidades. Por isso que a gente tem também as consequências das relações com muita dependência emocional. A dependência emocional, ela também é uma consequência do desconhecimento do indivíduo, daquilo que ele tenha, daquilo que ele possa. Então, o que acontece? Eu fico muito simbiótico, eu fico muito misturado, eu fico com uma extensão do outro, e eu não percebo o que eu tenho, eu não percebo as minhas virtudes, eu não desenho os meus contornos. E isso também faz com que eu fique mais competitivo, isso faz com que eu fique mais inseguro, isso faz com que minha autoestima fique mais baixa, e ao mesmo tempo que eu dependo do outro, eu tenho uma espécie de incômodo, até uma raiva dessa pessoa aqui, intrínseca. Porque como está tudo projetado, a dificuldade que eu sinto, eu não consigo perceber que é minha. Eu sempre coloco a culpa no outro. Aqui também vem uma outra coisa que a gente podia ter colocado e tem que falar. As pessoas que nunca conseguem reconhecer a sua responsabilidade em alguma coisa, que estão frequentemente culpando a outra, né, numa relação amorosa, sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o problema do outro, não necessariamente é sacanagem, tá? Não necessariamente é estratégia. É como ela não se percebe, ela não se vê, ela está o tempo inteiro misturada com a outra pessoa, ela também não consegue se responsabilizar e entender a sua contribuição para determinados desfechos. Olha, tem mais gente participando aqui. Tem uma pergunta que eu não coloquei até aqui nos nossos títulos, mas que acontece muito e a gente sabe. Tem a ver, talvez, com competitividade, a Pamela vai poder trazer para a gente. É o Gilberto Bedeste, ele disse aqui, e quando a mulher se estranha com a sogra, é uma questão de competitividade isso, Pamela? Está dentro do nosso escopo de hoje? Pode ter também, eu acho que o que acontece?
Eu falo que entre a mulher e a sogra tem uma pessoa normalmente muito amada por ambas as partes, né? Então eu falo, quando alguém fala, não tenho nada em comum com a minha sogra, eu falo, tem sim, teu marido, né? Tem sim, tua esposa. Então eu falo que tem uma pessoa em comum. Na minha opinião, essa dificuldade de relação com a sogra tem muito a ver com a relação com o parceiro. Existem casais que são, pegando o tema de hoje, casais muito competitivos entre si. Então é mais ou menos assim, você não gosta da minha mãe, também não gosto da sua. Você não gosta do meu irmão, também não gosto do seu. Você não vai na minha família, também não vou na sua. Então, ao invés do casal trabalhar ali, como que pode se aproximar? Porque a sogra, quando você casa com uma pessoa, eu sou terapeuta de família, né, gente? Eu sou sistêmica, para quem me pergunta o que eu sou, o que você é, Eu falo, eu sou a Pamela, mas eu estudei sistêmica também, né? Psicanálise, eu estudei sistêmica. E na sistêmica a gente vai entender que a família do seu parceiro, a partir do que você casa com ele, também se torna sua. Né? Mas eu não gosto, mas é sua família também, porque eu falo que tudo se soma, né? Ali você tem que ir trabalhando suas dificuldades relacionadas, porque também é tua família. Então, eu acho que ali tem sim uma competitividade, no sentido de ama mais, dá mais atenção, fica mais com ela, menos comigo, mas sempre a raiz do problema, na minha visão, é a falta de cumplicidade do casal, que vem da imaturidade do casal, que vem da dificuldade desse casal entender esse todo, né? Normalmente, quando você fica brigando com a sogra e você alimenta essa briga, é a tua resistência de entender todos os princípios da família, né? Do quanto a sogra não é um problema do seu parceiro, mas também seu, né? Então, eu acho que é realinhar um pouco esses valores e trabalhar a maturidade do casal. Fica a dica, então, Gilberto, agora que a gente vai entrar aqui, porque Rodrigo Pereira do Nascimento, que está aqui com a gente, disse que legal. Os casais que competem, e para complementar, já trago também aqui, Rodrigo Nascimento, aqui em casa eu percebo... O Marada está participando, né? Tô gostando de ver. Olha lá, eu percebo que minha esposa gosta de competir comigo, mesmo sem perceber. Pode acontecer isso? Você ser mó competitivo e nem se ligar? Pode, e eu acho que toda vez que você perceber que alguém está competindo com você, toda vez que você perceber que uma parceira, o teu parceiro está competindo com você, eu falo que uma competição ela só vai existir quando os dois estão jogando, né? Os dois estão jogando. Então, se alguém disser para mim, ela está competindo com você, eu vou dizer assim, então você já ganhou, né? Porque eu não tô nessa. Eu não tô na jogada. A competição é um jogo, né? Você conhece competição sem ser jogo? Não, competição é um jogo. Então, se um não joga, o outro não vai aguentar jogar sozinho, né? É mais fácil ele cair em si. Então, eu falo que um casal, para dar certo, ele tem que ter pelo menos uma das partes amadurecida para contaminar o amadurecimento da outra. Se forem dois imaturos, vão ser dois que estão competindo e eles vão ganhar uma separação. Então, se você quiser pensar numa reconciliação, ajustes e reajustes, que eu acho que é sempre o caminho, é você pensar, ela compete comigo, então ela está competindo na sua visão. Primeiro na sua visão, o que ela está competindo? Ela quer ser melhor com o quê? O que ela quer fazer melhor? E você está comprando essa competição? Porque se isso está perdurando, é porque de alguma forma você também está contribuindo. Porque às vezes a gente acha que não, mas a pessoa está fazendo uma competição e você responde, e você se incomoda. Então eu penso que se ninguém tiver que provar nada para ninguém, se você entender o tamanho que você tenha, se você reconhecer algumas inseguranças do seu parceiro, porque às vezes a competição do seu parceiro é meio para ele se sentir um pouco mais próximo a você, para que ele entenda que seja merecedor de ter você do lado, né? Porque eu acho que quando a pessoa se sente muito inferiorizada, ela pode te convidar a essa competição justamente por ela se sentir muito fora, né? Por ela se sentir muito abaixo. Então, espero que seja você essa pessoa madura que não vai entrar na competição, vai trazer para perto, vai tranquilizar. Penso que essa seja a função de um casal, né? Quando um está com uma dificuldade, quando um está mais inseguro, o outro emprestar a segurança, o outro fazer esse acolhimento, fazer esse holding, né? Trazer ali e dizer, vem cá, você é ótima no que você faz, e se você não estiver bem, eu estou aqui para te ajudar. Né? Mas eu sou melhor, que bom, que você é melhor, que maravilha, né? Eu acho que a gente não precisa provar nada para ninguém, né? Não precisa ficar disputando ali quem é melhor, quem é pior, né? Nós sabemos o tamanho que somos.
Essa relação da baixa autoestima com a competitividade, né, Pamela? Aliás, a gente vai ter um episódio especial a respeito de baixa autoestima, é um assunto que muita gente pede aqui, às vezes depois do término, às vezes não conseguindo nem iniciar uma relação, enfim, é alguma coisa que as pessoas também já trazem para perto do relacionamento, né? A minha baixa autoestima me prejudica na questão dos relacionamentos. A gente vai explorar mais isso numa próxima edição, porque o assunto realmente é vasto. Mas eu queria uma dica prática desta fada sensata de Pamela Magalhães, como identificar um padrão competitivo, porque ela falou que a gente não é obrigada a entrar nessa corrida, entendeu? Então, como que você fica? Ué, essa pessoa aqui, ela tá querendo competir comigo, esse boy aqui, esse crush, em vez da gente estar numa troca, tá querendo entrar numa corrida maluca aí. Olha, eu gosto sempre de trazer algumas experiências minhas, pessoais, que eu acho que são muito, muito verdadeiras, assim. Eu sou uma pessoa, acho que por natureza, zero competitiva, fui federada no tênis, né, na minha pré-adolescência, adolescência inteira, joguei pelo Pinheiros, e eu lembro que eu detestava as competições, porque eu queria ser amiga das meninas, eu queria ter amizade ali, eu não queria ficar competindo, porque a competição, para mim, sempre teve uma coisa meio pesada, naturalmente. Mas na minha vida, conforme você vai crescendo, seja profissionalmente, seja nas relações, isso acontece. E eu acho que tudo vai depender da ótica que você dá, né? Eu entendo que toda pessoa que se aproxima de mim e eu vejo uma competição, eu não entro na competição. Então, como eu não entro na competição, é mais fácil eu identificar. Eu consigo perceber, né? A pessoa, ela ali com algum movimento, alguma campanha para se autoafirmar, ou algum movimento que ela queira me nublar, porque ela está se sentindo ameaçada. Então, eu costumo observar com bastante cautela, e o que eu costumo ver é que a competitividade, ela vai brotar em pessoas que estão muito mal resolvidas consigo mesmas. Pessoas que estão ali ameaçadas com tudo e com qualquer coisa que, de alguma maneira, elas entendam que elas não alcancem. Então, diante da competição, quando é, claro, uma competição profissional, que eu vejo que é alguém que não quer o meu bem, ela está competindo ali sozinha, está incomodada comigo, ela tá fazendo alguns movimentos que ela me prejudique, eu fico esperta, percebo, identifico, não vou tentar e forçar uma amizade e vou me posicionar de uma forma que eu consiga me poupar e que eu consiga, claro, me manter mais segura. Então, é importante identificar. Né, quando a pessoa ela tá ali mal intencionada, quando ela faz alguns movimentos ali que é para te colocar num lugar perigoso. Então a competitividade está na vida, não é para mim, está para você que está ouvindo, para Paulinha, existe. Isso que eu ia falar, Pamela, também às vezes pelos movimentos que a pessoa faz em relação a outras pessoas, você também pode falar, opa, hoje não é comigo, mas amanhã, amores, pode acontecer, né? Por isso que eu dei uma dica ali atrás, no começo do podcast, e repito, o invejoso, ele não é invejoso com uma pessoa, ele é invejoso. Então, ele vai sempre exercer essa inveja diante de algo ou alguém que ele entenda que possa ameaçar este reinado. Então, é uma tendência do indivíduo. Né, é uma pessoa que ela já está lá esperta, né, em alguém que possa concorrer e vai agir ali das maneiras mais baixas possíveis, né? Você tem vários tipos de invejosos aí, você tem vários tipos de personalidades. Agora, voltando, eu acho que toda vez que eu percebo uma conduta invejosa, quando é alguém, ou competitiva, quando é alguém que eu tenho carinho, alguém da família, algum amigo, alguma amiga, o meu parceiro, tal, eu tento desarmar. Eu acho que o desarme pode ser uma boa alternativa, né? Eu tento perceber o fundo dessa competitividade e mostrar que não, eu não vou competir com você não vai competir comigo, tamo junto. Né, gosto de você, tenho carinho, vem cá, porque às vezes é justamente uma insegurança, uma baixa autoestima, uma fragilidade, e aí o indivíduo começa nesse movimento competitivo para conseguir um lugar ao sol, muito mais por sobrevivência do que por qualquer outra coisa. Até a Viviane Andrade escreveu aqui pra gente durante a nossa live, mas vale a pena cortar a relação ou tentar ajustar? Então, calma, Viviane, tem caminhos aí, né? De repente, se você não entra nesse jogo, se você consegue abrir as cartas, né? Deixa de ser aquele pôquer escondido, aquele blefe, aquela coisa louca, talvez as coisas andem melhor, né, Pamela? Olha, eu acho assim, Vivi,
Se for uma pessoa que você tem carinho, né? Se for uma pessoa da sua família, uma amiga, alguém que você tem um carinho, eu acho que vale a pena usar desses subterfúgios que eu citei aqui. Vale a pena você olhar, você ampliar, você perceber as raízes disso. Agora, se você estiver falando de uma pessoa que já cometeu alguns feitos ali perigosos, né? Pessoas que são venenosas mesmo, que são invejosas, aí eu acho que a gente pode manter uma distância saudável, né? A gente pode ali se preservar. Não necessariamente você precisa romper, mas você pode se posicionar de uma forma. Tem casos que precisa romper sim. Mas outros, você pode se posicionar de uma forma até para que esse invejoso, se não é uma pessoa muito legal, não pegar tanta raiva de você, né? Porque não é legal. Às vezes é uma pessoa que trabalha junto, tal. Então, você se posicionar de uma forma que você se blinda, né? Que você coloca uns limites ali discretos, que você não vai cair, né? Você já percebeu qual é dessa pessoa, mas sem causar tanta inimizade, né? Sem fazer tanto estardalhaço. Luana Ribeiro deixou uma pergunta aqui pra gente. A competitividade pode ser reflexo de alguma falta do indivíduo? A Pamela falou aqui, de autoestima, né, Pamela? Eu acho que, gente, se a gente falar de uma personalidade psicopática, né, se a gente falar de um psicopata, que é uma pessoa que já tem uma disfunção cerebral, uma pessoa que todas as condutas são bastante negativas, né? Uma pessoa do mal mesmo, que é a palavra, tá? Não dá para ficar fantasiando muito. Aí, claro, que vem aí já da estirpe. Mas, na maioria dos casos, o que eu vejo como terapeuta, como psicóloga, que eu percebo, vem de uma insegurança muito grande, vem de um vazio existencial, vem de uma pessoa que ainda não se reconheceu, de uma pessoa com a personalidade toda fragmentada, uma pessoa que vê tudo como uma ameaça, que tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que, de repente, o outro vai ser mais virtuoso em determinada atividade, em determinada situação. Porque não é fácil para o ser humano, em geral, reconhecer isso, né? Isso pede dele uma maturidade grande, né? Eu desejar algo, né? E alguém ali do meu lado, um irmão, alguém muito próximo, conseguir este algo e eu não conseguir. Então, assim, para eu conseguir ficar feliz por essa pessoa, eu tenho que ser alguém realmente bastante evoluído, eu tenho que ser alguém bastante maduro. Por isso que eu falei que a inveja, ter inveja é algo natural. O que muda é como eu lido com a inveja. Não é o ter a inveja, é como eu administro o sentimento que eu tenho. Acho que a gente pode agora enumerar, assim, para fechar um pouco essa conversa, a questão dos prejuízos que esse tipo de relação pode trazer para a nossa vida, independente de ser familiar, né, entre irmãos. Claro que numa situação exacerbada, como a gente trouxe aqui, nada do natural da competição, ou até mesmo para um casal. O que é que traz de muito ruim, Pamela? Olha, uma relação competitiva, seja ela entre irmãos, né? A gente tem quantos irmãos que não se falam, por exemplo, né? Quantos irmãos que são brigados, que estão distanciados? Quantos sócios que tinham tudo para dar certo, o negócio estava indo super bem, tenho vários aqui para citar, e no meio estourou justamente pela inveja, pela competitividade, a briga de ego ali foi maior. Quantas vezes na relação afetiva, amorosa, tá acontecendo, tá legal, mas aí começa a pegar um ponto. Seja pela aparência física, seja por alguma virtude, uma virtude do esporte, seja por um exercício profissional, começa a existir essa competitividade. Então, para mim, o prejuízo é um isolamento muito grande. Eu acho que esse indivíduo ele acaba se isolando, eu acho que esse indivíduo, ele, por não exercer, né, e não conseguir gozar da cumplicidade e da troca, ele acaba ficando muito solitário naquilo que ele faz, nas próprias buscas, uma dificuldade muito grande de confiar, né? Então ele fica uma pessoa muito desconfiada. É muito comum um indivíduo competitivo, ele ser aquela pessoa muito desconfiada, né? Por que ele é tão desconfiado? Porque ele sabe que ele é muito invejoso. Então, por ele ser muito invejoso, ele é uma pessoa que facilmente desconfia de qualquer um que possa se aproximar, sempre quer mal, sempre quer tirar alguma lasca, né? Ele está sempre assim, muito melindrado. Então, eu acho que a competitividade, ela sempre é bastante alcalina. Eu acho que a competitividade, ela sempre traz, para quem fica refém disso nas relações afetivas, eu acredito que isso traz um isolamento muito grande, uma solidão, uma aridez interna.
Eu acho que são pessoas com uma dificuldade muito grande da partilha, pessoas com uma dificuldade muito grande de enxergar o mundo do outro, além do mundo de si, porque é muito legal a gente ter as nossas coisas, é muito importante, né, a gente ter o nosso lugar ao sol, mas aí também querer o sol só para si, você acaba se queimando, né? Então, penso que acaba em algum momento ali, possivelmente desenvolvendo uma depressão, possivelmente desencadeando questões importantes emocionais. Bom, chegou aquele momento em que a gente vai o quê? Ouvir a mensagem da Pamela. Eu errei aqui no GC para quem estava na live, mas agora foi, porque a Pamela vai fazer aquela falo que é uma fala terapêutica para você que se enxerga hoje numa relação competitiva, seja ela na sua família, seja ela no seu relacionamento, no ambiente de trabalho, com uma amiga, quem sabe seja uma luz ali para você observar isso com mais atenção, para você perceber se isso não reflete na sua vida. Vamos ouvir a nossa psicóloga, a nossa Pamela, na fala do podcast de hoje. Desenvolva a sua identidade, nunca é tarde. Não importa o momento que você esteja vivendo. Sai um pouco da crítica sobre a tua relação, que pode sim ser uma relação bastante competitiva com a tua irmã, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua amiga, com o teu amigo, com o teu parceiro, com a tua parceira. Mas enquanto a gente fica muito na competição, a gente esquece do jogo mais importante que a gente precisa vencer, que é de nós conosco. Quando eu tenho a minha identidade, quando eu reconheço as minhas virtudes, quando eu tenho consciência das minhas limitações, quando eu entendo as minhas potencialidades, quando eu pego a minha história, percebo as habilidades que tenho, vejo que eu não sou bom em tudo, e eu não preciso ser bom em tudo. Eu posso ser um eterno aprendiz, conhecedor daquilo que eu tenho e daquilo que é muito legal em mim. Quando eu sou um desconhecedor sobre mim, eu posso ser não só ser um competitivo com todos aqueles que eu entenda que possa ameaçar o meu espaço, mas eu sou um invejoso de mim. Já parou para pensar? Que você possa ter inveja de si mesmo? O invejoso de si, se você buscar na psicanálise, você vai ver alguns textos de Freud falando sobre isso, a inveja de si mesmo. Ela é escancarada na desconfiança que se tem de qualquer um que se aproxime e que de alguma forma você entenda que concorra com algo que você deseja. E ao mesmo tempo você não consegue ter construtividade ou estabilidade naquilo que você vem conquistando. Porque na hora que você conquista o lugar que parece que você sempre quis, vem a sua sombra, a sombra de si mesmo, que te inveja, que se torna uma ameaça. Por quê? Porque você não se percebeu, você não se integrou, você não se reconheceu. Então, uma boa identidade faz com que a gente desenvolva a autoestima, que é fundamental, o amor próprio, que é combustível, e, claro, a autoconfiança, fazendo com que a gente entenda o nosso tamanho, então consigamos encontrar um lugar e nos sintamos, então, pertencentes não só ao mundo, mas para nós mesmos. E quando eu sei do meu lugar, e quando eu entendo que eu já pertenço a algum espaço, eu consigo conviver com os outros. Entender que todos também podem ter os seus espaços. E podemos, sim, conviver juntos. E que um pode ser melhor que eu em alguma coisa ou outra. E tudo bem, a gente aprende junto, com mais cumplicidade, com mais amizade e com mais espaço para amar e para ser amado. E que eu sei que você marcou para ouvir de novo, né? Faz isso. Vai ser bom. Eu digo que se ouve igual um mantra, às vezes vai entrando na nossa cabeça, ajudando a solucionar os nós que a gente tem e às vezes nem sabe, né? Porque como trouxe aqui algumas pessoas participando da live, a própria Pamela, às vezes você tá numa relação competitiva e não percebe, e isso tá te trazendo uma tristeza, uma sensação de que você não chega lá, mas, bom, você tá numa corrida maluca, né? Às vezes é bom sair dela. Você sabe que você fez pensar, trazendo um pouco de exemplo, às vezes uma pessoa encontra um parceiro, né, se apaixona por uma outra, justamente porque ela é muito linda. Por exemplo, nossa, essa mulher é muito linda, aí você se apaixona por ela, nossa, ela sempre foi linda para você e tal. E quando você tá na relação,
ao invés de você enaltecer a beleza dessa mulher, que foi justamente o que te atraiu nela, você começa a fazer uma campanha silenciosa, ou vice-versa, podia ser a beleza do homem, tá? Eu dei um exemplo aqui. Você começa a fazer uma campanha, por exemplo, que você quer que a pessoa engorde. É muito comum, às vezes, você escuta, eu quero mais que ele engorde mesmo, pra ele ficar feio, eu quero mais que ela engorde mesmo, não sei o quê, eu quero mais que ela não cuide desse cabelo, eu quero mais que ela não cuide da pele, sei o quê. Por que esse movimento, né? Por quê? E às vezes socialmente até engraçado, tal, depois que casou, né, desculpa o termo aqui, embarangou, não tem esse papo. E por que isso? Porque o indivíduo, ele é tão inseguro, esse indivíduo, ele é tão inseguro nas suas competências como ser humano, que ele acredita que ele precise detonar aquilo que o cativou para que nada ameace aquilo que ele acredita ter. Então, a inveja da virtude do parceiro é tamanha que ele destrói para não perder. Caraca, hein? Claro, quando você é conhecedor das suas virtudes, da sua competência, você não quer que o outro seja menos, você quer que o outro se reconheça, seja mais e voe. Sabe por quê? Porque você voa também. O outro voar muito alto, isso é o que a gente deseja para quem a gente ama quando a gente se reconhece. Eu quero mais que as pessoas que eu amo voem, se realizem. Porque as realizações delas não tem nada a ver, não competem com as minhas. Porque as minhas são minhas. E necessita do meu empenho para que sejam realizadas. Quando eu me diferencio, eu desenvolvo a minha identidade, me percebo, eu consigo reconhecer os outros e me relacionar com muito mais qualidade. Olha, eu queria agradecer essas pessoas lindas que estão aqui na live, Marcelo Mendes, Isabela Maciero, chegou no finalzinho, Isabela, mas conseguiu acompanhar, né? Rodrigo Nascimento, Gabriel Pereira da Silva, quem mais está aqui com a gente? São tantas perguntas que foram feitas, não queria perder ninguém, teve gente que acabou que não entrou o nome, Luana Ribeiro, enfim, Vladimir Filho, oficial, Moisés Espírito Santo... acho que eu li todo mundo, Gabriel Pereira da Silva, todo mundo aqui participando do quê? Da gravação desse podcast, que acontece num formato de live em youtube.com/As Dicas de Vida. Mas claro, você está ouvindo na plataforma de podcast e não precisa ter medo, porque todas as quintas-feiras, sim, temos episódios aqui completinhos do Coração Peludo para vocês curtirem. Eu e Psi Pamela, que também estamos no Instagram para receber o seu feedback com calma, no horário que você puder e quiser. E aquele compartilhamento, né, Pamela, que é o que a gente gosta, marca a gente ouvindo, conta o episódio, tem muita gente maratonando as primeiras temporadas, é muito legal isso, colocando ali. Às vezes vocês me pedem temas que a gente já fez, eu costumo mandar os episódios para a pessoa ouvir, ainda tá dando para fazer isso, a gente já falou, ouve aqui, esse daqui. Legal. Então, por favor, nos marquem, tragam seus temas, todos os temas que vocês trazem entram na fila dos temas, aqui é uma fila, mas tem fila, uma hora chega, né, Pamela? É isso aí, muito bom, fico muito feliz, mais uma conversa boa, Paulinha, obrigada, é sempre assim, muito construtivo para mim, fico muito feliz, realizada aqui, adoro fazer esse podcast com você e com todo mundo que nos acompanha, deixo meu beijo grande, quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram, @psipamela, PSI Pamela, e no meu site também, pamelamagalhães.com.br. Um beijão para todo mundo, muito obrigada. Segunda, tem live lá no Instagram da Pamela, não percam, vocês também podem eleger os temas. Segunda, 19h30. Então não deixem de participar, se ficarem com muitas saudades, com muitas dúvidas, entrem na live, para, quem sabe, serem atendidos ali entre esses milhares de seguidores da Pamela maravilhosa. Eu também estou lá no Instagram esperando o feedback de vocês, @PaulinhaCarvalhoJP, e semana que vem estaremos de volta com mais um tema aqui no nosso Coração Peludo. Obrigada. Coração Peludo.